Falamos aqui, senhores conselheiros, de uma contratação direta para a prestação de serviços de saúde, avançada em 30.319.000. E a Prefeitura de Osasco nos diz que não havia possibilidade de fazer licitação. Foi contemplada a clínica Assim Limitada com esse vultuoso contrato, mais de 30 milhões de reais, para mera intermediação de profissionais da saúde. A clínica devia apenas recrutar, contratar e remunerar ginecologista, obstetra, pediatra, psiquiatra, otorrino, oftalmologista, clínico geral, e para que esses prestassem serviços aos munícipes, e a prefeitura remunerava a empresa por essa contratação direta. Isso porque, um outro ponto que não estamos nem tratando aqui, desde 2017 a Prefeitura de Osasco não faz concurso para médico, simplesmente não faz mais concurso. Estamos falando de 5 anos sem a realização de nenhum concurso público para admissão de médicos na Prefeitura. E de lá para cá, a Prefeitura resolveu fazer contratações diretas sucessivas. Nós estamos falando desde 2018. Eu estou me baseando aqui num voto relatado no voto do Dr. Edgar Camargo Rodrigues, em que ele faz a análise dessa retrospectiva e aponta que em fevereiro de 2018 foi então entabulado uma contratação direta, também sem licitação. Quer dizer, a Prefeitura não faz concurso e também entende que não precisa licitar para ter o serviço médico à disposição dos munícipes. 25 milhões na ocasião. Quando esse contrato se esgotou, a vigência dele é de 180 dias, então a Prefeitura passou a pagar essa empresa por meio de indenizações sucessivas. Chegamos em janeiro de 21, ou seja, de 18 até 21. Em janeiro de 21, então, mais 2 contratações diretas. Medical Corp e Dermarcor, serviços técnicos em saúde, também contratação direta, contratos de 21 milhões, o outro de 15 milhões, sem licitação. Contratos que foram julgados irregulares por essa casa. Essa casa já reprovou 5 contratações diretas de Osasco, justamente porque, independentemente da questão da pandemia, reconhece que essa situação vem se repetindo desde 2018, ou seja, muito antes da situação pandêmica, a Prefeitura Municipal recorria a essas contratações milionárias sem licitações. Nesse contrato que eu acabei de mencionar, Medical Corp e Dermarcor, esse Tribunal de Contas, ainda no voto do Dr. Edgar Camargo Rodrigues, apontou inclusive conluio entre essas 2 empresas na pesquisa de preços. Posteriormente, num aditivo seguinte, essa Corte de Contas também reprovou a matéria e apontou um sobrepreço, fazendo a comparação com contratos semelhantes da Prefeitura de Jandira e da Prefeitura de Franco da Rocha. Sobrepreço da ordem de 156%, da ordem de 159%. Então, esta contratação que examinamos neste momento é apenas uma parte da história que se alonga desde 2018. E aí eu quero abrir um parêntese para mencionar que estamos tratando justamente do período dos mandatos de Sua Excelência o Prefeito de Osasco, Rogério Lins Vanderlei, que foi eleito em 2016 e foi reeleito em 2020. Então, todo esse período em que nós analisamos essas sucessivas contratações diretas, evidentemente está sob a condução, a administração municipal é capitaneada pelo mesmo prefeito, senhor Rogério Lins Vanderlei. E aí eu chego a um outro aspecto bastante curioso dessa contratação que se examina, que é o seguinte comentário. De fato, difícil aceitar que até agora a municipalidade não conseguiu fazer uma licitação para a prestação dos serviços pretendida e imprescindível ao atendimento da rede pública de saúde. Essa frase não é minha, essa frase não é da douta SDG, essa frase não é da fiscalização, essa frase é da Procuradora-Geral do município. A Procuradora-Geral do município, antes da assinatura desse contrato,
assinalou que não era o caso de contratação direta e que havia tempo suficiente para a realização de uma licitação e alertou o chefe do executivo de que todas as situações análogas tinham sido reprovadas por esse tribunal e a contratação exame certamente também seria reprovada nesse sentido. Apesar do alerta da Procuradora-Geral do município, a Prefeitura Municipal de Osasco entabulou essa contratação milionária, mais de 30 milhões de reais, contemplando a assim, clínica limitada, que não passou pelo crivo de nenhuma licitação, não passou pelo crivo de nenhuma disputa. Aliás, medida semelhante havia sido tomada pela Procuradoria-Geral do município na contratação anterior, de agosto de 2021, quando também já tinha alertado o chefe do executivo de que não se podia realizar contratação direta e de que tinha havido tempo mais do que suficiente para que houvesse sido realizado um certame. Eu quero fazer um breve comentário a respeito do voto de relatoria do Dr. Edgar Camargo Rodrigues, ao qual já me referi. Essa decisão é de 15 de fevereiro de 2022. Essa primeira Câmara julgou irregulares, então, os contratos da Medical Corp Assessoria e Saúde e da Dermarcor Serviços Técnicos em Saúde em 15 de fevereiro de 22, ou seja, juízo de reprovação meses antes da assinatura do contrato de que nós estamos examinando aqui. Naquela oportunidade, com esteio no trabalho da zelosa fiscalização desse tribunal, o voto consigna um potencial conluio entre as empresas que assinam o contrato, porque elas tinham participado de uma pesquisa de preços. E essa pesquisa de preços, sem dúvida nenhuma, ela trazia dados uniformizados. Quer dizer, a Medical Corp apresenta um valor para um clínico geral diferente para um lote para outro, e de forma que ela seria uma proposta menos vantajosa num lote e mais vantajosa no outro. A mesma coisa faz a Dermarcor em relação ao pediatra, em relação ao psiquiatra, em relação ao urologista, em relação ao ginecologista. Então, essas duas empresas certamente se consorciaram, se orquestraram, pactuaram a forma de apresentação dos seus valores na pesquisa de preços, de forma que cada uma delas representasse a proposta mais vantajosa para um lote e tivesse espaço para outra em relação ao outro lote. E o triste é verificar que essas duas empresas, Medical Corp e Dermarcor, participam, essas que nós já reputamos orquestradoras de um conluio, participam da pesquisa de preços que dá amparo à contratação direta que nós estamos examinando neste momento. Então, nós temos justamente algumas empresas que vão atuando como satélites em volta da prefeitura e vão se alternando na subscrição de ajustes bastante vantajosos, bastante interessantes com a administração municipal de Osasco. O que impediria, durante esses 5 anos, a Prefeitura de ter realizado uma licitação? Por que a Prefeitura não poderia ter lançado um edital, não poderia ter lançado um certame para a contratação desses serviços? Por que não poderia ter designado uma comissão para avaliar as propostas e aí todas as empresas que pudessem fornecer esse serviço, e certamente haveria inúmeras empresas interessadas em entabular um pacto de 30 milhões de reais com a Prefeitura de Osasco para o fornecimento de profissionais de saúde da área médica, todas essas empresas poderiam disputar e, eventualmente, trazer vantagem financeira para a Prefeitura em contratações economicamente mais vantajosas. Aliás, não podemos nos esquecer de que, no aditivo, também já julgado por esse tribunal, nós apontamos sobrepreço nas contratações entabuladas pela Prefeitura Municipal de Osasco. Tudo isso, aliás, como já havia sido dado o prognóstico pela Procuradoria-Geral do município, vai conduzir, sem dúvida nenhuma, à reprovação dessa matéria. Agora, o assustador é nós já podermos adiantar que, além da matéria que hoje será julgada, nós já temos um novo contrato direto, firmado em 1º de fevereiro de 2023, está no TC 8237-989-23, e que
estende essa contratação com a clínica Assim por mais 6 meses, num valor também de mais de 30 milhões de reais. Ou seja, nós temos um contexto em que essas contratações diretas sucessivas não se justificam, não existem fatos que legitimem a argumentação de urgência, pelo contrário, é evidente o interesse da administração municipal de se servir sucessivamente dessas contratações diretas, beneficiando as empresas que forem escolhidas pela prefeitura, porque não tem disputa, não tem licitação, não tem certame. A própria prefeitura convida algumas empresas para apresentarem seus preços e a prefeitura escolhe aquela que tiver na folha de papel o preço mais vantajoso. Então, diante desse contexto, senhores conselheiros, o MPC insiste na reprovação da matéria e eu acrescento 2 pedidos. O primeiro, que nós possamos examinar os lotes 2 e 4, que seja requisitado pela fiscalização a análise dos lotes 2 e 4, porque esses 30 milhões se referem apenas aos lotes 1 e 3. Ao Hospital Amador Aguiar e à Diretoria-Geral de Urgência e Emergência. Nós temos os lotes 2 e 4 também, porque o total dessa contratação direta está dando 42.207.000 reais. E o derradeiro pedido é no sentido de que se oficie ao Ministério Público do Estado de São Paulo para eventual apuração do crime tipificado no artigo 337-E do Código Penal, uma vez que não existe substrato fático para essas sucessivas contratações diretas. Então, para que se apure a conduta de contratação direta fora das hipóteses legais. Muito obrigado, senhores conselheiros.